Bom final de tarde para você que está ligado. Estamos com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, a partir de agora, ao vivo, para você que está ligado aí nas redes sociais, também no canal do Destaque Rural Notícias no YouTube. A partir de agora, vamos trazer as notícias do dia do agronegócio, da economia, também vamos trazer a previsão do tempo e as cotações desta quarta-feira, hoje dia 4 de julho de 2018. Está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Trazendo então para começar as informações sobre agronegócio. Olha, as tensões comerciais globais estão afetando de imediato os agricultores norte-americanos que estão vendo o valor de suas safras diminuir ante das tarifas chinesas sobre as importações de soja dos Estados Unidos, que estão previstas para entrar em vigor na próxima sexta-feira. Mas esse efeito a longo prazo da estratégia comercial do governo Trump pode ser pior. Foi o que disse Dave Marshall, da First Choice Commodities. Marshall apontou que os movimentos agressivos do presidente Trump podem encorajar a China, a maior compradora de soja dos Estados Unidos, a investir em fornecedores rivais como o Brasil, ajudando a melhorar a infraestrutura do país para acelerar o fluxo de commodities para os portos. E Marshall afirmou que ninguém quer chamar isso do que realmente é, que é uma guerra comercial. Mais um capítulo aí, desse episódio, dessa chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China, que naturalmente pode ter efeitos positivos também para outros produtores, como o caso do Brasil, e que tem também aí essa, de certa forma, um país que é mais do que o outro aí pegar, todas o comércio aí entre esses países, que é o caso que estão chamando a atenção, então, esses especialistas para essa possibilidade do Brasil abrir mais esse tipo de comércio internacional por causa da guerra comercial. E com o objetivo de dobrar a receita dos agricultores até o ano de 2022, o gabinete do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, deve considerar hoje uma proposta para aumentar substancialmente o preço de compra estabelecido pelo Estado das principais culturas de verão para a temporada recém-iniciada na Índia. A elevação proposta, que é uma promessa de campanha, deve ser de pelo menos 150% do custo de produção e deve custar 335 bilhões de rúpias indianas ou 4,89 bilhões de dólares ao governo, segundo disse uma autoridade indiana do governo. Esses preços mais altos de compra visam impulsionar o plantio de culturas-chave como arroz, lentilhas e mileto. Por outro lado, também acrescentaria pressão às finanças de Nova Delhi antes da eleição do próximo ano, um assunto aí também que a Índia, que é um dos países emergentes, que também faz parte do BRICS, que certamente faz com que os outros países que fazem parte desse bloco comercial, eles fiquem atentos a essa questão, também pela questão do comércio internacional entre os países. A quinta etapa de fiscalização dos estoques de 2018 da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, começou nesta semana e está marcada para ir até a semana que vem, dia 13, sexta-feira. As unidades vistoriadas estão localizadas nos estados da Bahia, também no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ao todo, os técnicos vão visitar 49 armazéns, segundo a própria informação da CONAB. Ao todo, a companhia tem 10 fiscais que vão realizar as inspeções de cerca de 75 mil toneladas de produtos, como arroz em casca, milho, trigo, entre outros. Também são inspecionadas sacarias e embalagens. Até a quarta etapa, 744 toneladas de produtos verificadas foram classificadas como perda em armazenagem. Outras 1.500 toneladas tiveram desvio de mercadoria. A quantidade total vistoriada até este momento foi de 2,5 milhões de toneladas, abrangendo todas as unidades da federação e 360 armazéns no país. Vamos falar agora sobre os dados de exportações de alguns produtos, conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que divulgou hoje, quarta-feira, de que as exportações brasileiras de carne de frango, considerando aí todos os produtos in natura e processados, totalizaram 234.100 toneladas no mês de junho. Esse resultado representa uma queda expressiva de 36,9% ante igual período do ano anterior e reflete também os efeitos da greve dos caminhoneiros que ocorreu entre o fim de maio e o início de junho.
Os dados mostram também que, comparado ao mês anterior, o volume de vendas de junho caiu 30%, visto que no mês de maio foram embarcados 333.200 toneladas. Outro dado também divulgado pela BPA é que, pressionado pela greve dos caminhoneiros também, que bloqueou o tráfego, de cargas entre o fim de maio e início de junho, a exportação de carne suína in natura alcançou 29.700 toneladas no mês passado, também teve uma queda bastante forte, chegou a 44,9% em comparação com as 54 mil toneladas que foram embarcadas no sexto mês de 2017 e 27,5% inferior ao volume de 41 mil toneladas registrada no mês de maio. Além disso, também agora tem dados sobre o leite, mas esse dado é do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que passou a informação de que o preço do leite pago ao produtor de Mato Grosso avançou 5,05% no mês de maio, se comparado à média do mês anterior, R$ 1,04 por litro. E o IMEA diz que a oferta restrita foi o principal motivo para este aumento. Os especialistas justificam isso num relatório sobre o setor. Numa contrapartida, o índice de captação do IMEA registrou uma baixa de 2,57% em maio ante abril. Isso porque iniciou ali a entre-safra do Estado e teve efeitos negativos da greve dos caminhoneiros, também ocorrida no mês de maio, mais um resultado aí, daquela paralisação no final do mês de maio. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Cooxupé, no sul de Minas Gerais, considerada a maior do setor no mundo, informa que o trabalho de colheita dos cooperados, que se iniciou oficialmente em 28 de maio, atingia 30,22% até a última sexta-feira. Na sexta anterior, no dia 22 de junho, o índice era de 22,93%. No ano passado, nessa mesma época, o desempenho era de colheita de 35,02% do total. No ano de 2016, o resultado atingia 34,46% nessa mesma época. Para este ano, a meta da cooperativa é receber 5,4 milhões de sacas de 60 quilos de café verde tipo arábica. Por região de atuação, até 29 de junho, a colheita de cooperados da Cooxupé em São Paulo estava mais adiantada, atingindo 41,41%. Até 15 de junho estava em 29,59%. No sul de Minas, o percentual era de 35%, ante 27,78%. E no Cerrado Mineiro, o índice era de 20,71% e até o dia 22 de junho era de 14,19%. O Destaque Rural Notícias de hoje tem o prazer de receber um convidado, é o produtor Ivonei Librelotto. Esse produtor, ele se tornou conhecido pela inovação da produção ao fazer a chamada integração lavoura-pecuária na sua propriedade em Boa Vista das Missões, no Rio Grande do Sul, o que tornou o produtor referência em sistemas de produção de grãos e engorda de bovinos de corte no sul do país. Inclusive, o Ivonei que está aqui, ele está participando da 12ª reunião da Comissão Brasileira da Pesquisa de Trigo e Triticale, que está acontecendo em Passo Fundo. A programação vai até amanhã e também participou com uma palestra trazendo aí algumas informações aí para os participantes desta reunião. E a gente tem o prazer de te receber, Ivonei. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Moisés. É um prazer muito grande a gente estar aqui, a gente sabe do alcance do programa e da revista de vocês e com esse intuito, então, de divulgar um pouco mais do nosso trabalho aí, que, graças a Deus, tem trazido bons resultados para os usuários da tecnologia. Certo. Nessa reunião, tu veio contar um pouco sobre a tua experiência em Boa Vista das Missões, a tua propriedade, essa forma de produção que integra a lavoura, a pecuária. Fala pra gente um pouquinho sobre essa tua experiência aí. Existe um paradigma a ser quebrado quando se fala de sistemas integrados de produção ou integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Então, ainda está um pouco confuso para os não usuários da tecnologia. Quem tem feito isso há bastante tempo tem colhido os resultados no campo. E quais são? Dobrar a renda da propriedade e ter uma possibilidade de ganhar dinheiro no inverno também. Há que se diferenciar, Moisés,
o engordador de boi de quem faz integração lavoura-pecuária. Quem faz integração lavoura-pecuária, seja gado de corte, de leite ou outras categorias animais, tem animal no sistema o ano todo. Então, não é um oportunista que comprou um animal magro e resolveu de ganhar dinheiro por uma oportunidade de negócio. Ele começa a entender mais e mais sobre um sistema. E o que o sistema integrado traz de bom? Ele mantém a propriedade ocupada. Você vai ter, provavelmente, depender de mais mão de obra. Por que você depende mais de mão de obra? Porque você tem serviço o tempo todo. Se você tem serviço o tempo todo, você vai gerar renda todo o tempo, por assim dizer. Então, não tem tempo de ficar ocioso. Não tem tempo de ficar ocioso. Eu costumo falar que um pé de soja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo continua sendo um pé de soja. Um pé de milho é a mesma coisa. Agora, uma propriedade que tem animais dentro do sistema, ela fica mais aprazível. Por quê? Porque se você tem um parente, você tem um filho, você sabe que tem um açude para pescar, tem um campo para andar a cavalo, tem a vaca de leite, tem o boi para fazer a churrascada e tudo mais, isso se torna muito interessante. Com certeza. Então, uma propriedade que ela é aprazível, você toma posse literalmente dela. E senão, se fala muito de sucessão, eu tenho que fazer sucessão. E como que você faz sucessão? Você tendo os filhos perto, você tornando a tua propriedade aprazível. Mas tem que tornar interessante para ele, né? Com certeza. Então a integração, ela consegue te trazer renda, porque é o objetivo de qualquer atividade, você ter um retorno financeiro sobre isso, mas de uma maneira descomplicada, de uma maneira fácil. Por quê? Da maneira com que nós trabalhamos, nós fazemos rotação de cultura, nós fazemos rotação de princípios ativos, nós diminuímos e amenizamos os problemas que nós temos da porteira para dentro. O que se vê aí, se tu imaginar o Rio Grande do Sul como exemplo? Nós temos uma área plantada de 6 milhões de hectares de soja, próximo de 6 milhões de hectares. Nós temos uma área de milho aí, que é de 600, 700 mil. Nós temos uma área de trigo em torno de 700 mil. Mas no inverno, de 4 a 5 milhões de hectares, eles ficam subutilizados sem opção de renda. E se eles estão jogados, literalmente, a Deus dará, eles estão passíveis desse solo, ele ser corroído, seja pela erosão, seja pela incidência do sol direto, porque uma das coisas que o agricultor esqueceu é que fazer plantio direto não é entrar com uma plantadeira na lavoura. Ele faz parte de um sistema bem complexo. Então, a maioria dos produtores acharam que eu faço plantio direto, está tudo resolvido. Então, se você pensar, plantio direto é menor do que a agricultura conservacionista. Então, plantio direto é uma ferramenta a mais da agricultura conservacionista. Então, se nós pensarmos todas as boas práticas agrícolas, se nós vermos que o Rio Grande do Sul, há mais de 15 anos, ele não consegue ultrapassar a barreira de 55 sacos de soja por hectare de média. Então, há 15 anos atrás, nós não tínhamos agricultura de precisão, nós não tínhamos máquinas tão dimensionadas, nós não tínhamos essa parafernália de adubos foliares, tantas tecnologias que são empilhadas, e nós colhemos 53 sacas de soja em 2001. Depois disso, nós não conseguimos ultrapassar essa barreira. Então, sempre serve como desculpa de que, mas agora abriram áreas novas, começaram a fazer lavoura na metade sul, mas a gente sabe que existem produtores que são pontos fora da curva, que eles estão conseguindo 80, 90, 100 sacos. Nós temos produtores excelentes. Se você pensar na produção de carne, que é a minha atividade também, né, dentro do sistema integrado, a média de produção de carne do Rio Grande do Sul não chega a 100 kg de carne. A média da pecuária nacional, 70 kg de carne por hectare ano. Isso a R$ 5,00 hoje é uma renda de R$ 350 por hectare. O negócio não se sustenta. Para você ter uma ideia, nós, trabalhando com cereais de duplo propósito, nós conseguimos um período de 100 dias, 300 kg de carne por hectare. Ou seja, em 3 meses nós conseguimos 3 vezes mais do que a média dos pecuaristas no resto do país. Tá, mas o Ivonei é milagroso? Como que acontece isso? Não, foi desenvolvida uma tecnologia pela Embrapa, dos cereais de duplo propósito, e que foi desenvolvido para isso. E após esse pastejo, então, claro que existe uma metodologia que é muito simples, que a gente já justamente domina. por ser pesquisa, né? Tem uma metodologia.
Então, nesse tempo todo, esses últimos 10 anos que a gente trabalha dessa forma, né, com esse pilar dos cereais de duplo propósito, nós conseguimos 300 kg de carne por hectare, colhemos em média 38 sacos de trigo, que acaba sendo uma renda líquida, porque se você somar 300 kg de carne a R$5, deu R$1.500 por hectare. Você pega 40 sacos de trigo a R$30, deu mais 1.200. Ou seja, você está com uma renda de 1.200 a R$1.500 por hectare no inverno. Bom, você está falando da questão da renda, enfim, do que a terra, a produção pode te render. Mas tem uma outra situação que eu acho que também chama a atenção de todos os produtores. Aliás, esse assunto chama a atenção do mundo inteiro. A necessidade cada vez maior de se produzir mais, né, com uma terra daquilo que já se tem aí. Você acha que esse método, essa forma que tu está utilizando, você diria para os produtores que esse é o futuro da produção para a gente chegar naqueles objetivos da demanda que está aumentando, aumentar a oferta nesse sentido para daí também aumentar a renda? Eu não tenho dúvida, Moisés. Quando falei há 6, 8 anos atrás, já falava que os sistemas integrados de produção seriam uma grande revolução da agricultura, da agropecuária. E agora eu estive há 2 semanas atrás no Mosaico do Agronegócio em Santa Maria, e o presidente da América Latina, da John Deere, falou que os sistemas integrados seriam a terceira revolução, para você ter uma ideia. Não foi só o Ivonei que está falando. E hoje a gente ouve vários personagens do agronegócio, que são referências, falando isso. Por quê? Porque nós temos 170 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil. 170 milhões. No Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 8 milhões de hectares que estão meio que abandonados, que são áreas marginais para plantio. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que fazer lavoura de pasto, nós temos que fazer lavoura de grãos, nós temos que integrar os sistemas e fazer com que essas duas irmãs, eu uso sempre essa analogia de que a pecuária é a irmã mais velha. Nós estamos falando de um sistema que tem mais de 10 mil anos, que surgiu ao acaso, e depois nasceu a irmã mais nova, que ela é mais temperamental, ela exige um pouco mais, que é a agricultura. Então, e tu acha que o que falta para que os agricultores comecem a aplicar então esse tipo de tecnologia, esse tipo de método? Eu tenho a percepção que existe uma questão cultural. Às vezes, por exemplo, fazer lavoura dá glamour. O sujeito planta soja, ele já se taxa, eu sou agricultor porque eu planto soja. Se eu planto soja, eu sou bem sucedido. Se eu sou bem sucedido, eu tenho dinheiro e eu sou o cara. Mesmo que inconsciente, muitos agricultores têm essa percepção. E eu costumo dizer para alguns assim, existe diferença de valor entre um dinheiro que você ganha com a cultura A, B ou C, esse R$1 ele continua tendo o mesmo valor. Né? Então, o que acontece? Qualquer atividade tem que ter retorno econômico, sim, mas ele tem que ser aprazível. Você não pode ter uma fobia de eu não posso dormir porque a lagarta vai comer a minha soja. Eu não posso tirar férias porque o fungo vai acabar com a minha lavoura. E quando você trabalha com sistemas integrados, as coisas acontecem ao natural. Não existem esses sobressaltos. Por quê? Porque você consegue ter um sistema mais sadio. Fertilidade física, química e biológica. E você não tem um negócio sobre um pilar só. Eu costumo também fazer uma analogia de que nós não conseguimos sentar numa cadeira que tem só uma perna. Dificilmente. Você fica, mas você tem que se equilibrar. Não com consegue. Duas também é um pouco complicado. Bem difícil. A partir do momento que você tem 3 ou 4 pernas, e é o nosso trabalho, por quê? Porque nós produzimos trigo de duplo propósito, nós produzimos milho, nós produzimos a soja e nós produzimos o gado de carne, produzimos a carne. Então são 4 produtos. Então dificilmente, você estava falando há pouco dessas oscilações do mercado com relação à exportação e tudo mais, e como é difícil desenvolver uma atividade no campo que ela depende do mercado, ela depende do clima e depende do teu operacional. Sim. Onde nós temos controle? No operacional. Dali em diante fica muito difícil. E aonde que está o nosso lucro? O nosso lucro está na compra, na venda e no operacional. Ivonei, para a gente finalizar, se alguém disser assim, mas eu quero começar, eu quero entender, quero fazer esse negócio, o que tu diria para essa pessoa? Começa por onde? Começa pelo começo. Eu diria assim. O que é esse começo? Começa pelo começo, é assim, se permite errar, tá? Se tu não tem dinheiro para começar com 10 bois, no caso da pecuária de corte, começa com 5. Quem tem possibilidade de começar com 100, começa com 100.
Vê a tua realidade. Então, inicia fazendo e tira a própria conclusão. Porque hoje eu penso assim, ó, dificilmente eu vou duvidar de alguma coisa que eu não comecei a fazer. Então, está lá a nossa propriedade, para vocês terem uma ideia, nós recebemos nos últimos 10 anos mais de 20 mil visitantes, para ter uma ideia, entre estudantes, produtores rurais, técnicos, pesquisadores e tudo mais, e tu vai chegar lá e vai dizer assim, pô, mas isso aqui é feijão e arroz, isso aqui eu aprendi lá no colégio agrícola. Vai descobrir que já sabe, que já conhece. Já conhece, mas o que está acontecendo? Está sendo implementado na prática. Então você torna descomplicado. Então você tem, o produtor rural, ele não pode ser um escravo, um bota suja. Ele tem que se informar. Agora, informação como complicador é muito ruim. A informação tem que ser fiel. Eu costumo dizer assim, o que é uma informação que chega até nós? É jogar a ferramenta para dentro de uma caixa de ferramenta. Se eu não souber fazer escolher, com ela, né? O que eu faço com isso? Então tu tem que transformar isso em conhecimento. Conhecimento que não é aplicado não chega em nada. Então assim, conhecimento aplicado é sabedoria. E sabedoria traz resultado. Uma boa dica então. Ivanei Librelotto, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite, vir conversar com a gente, com os produtores aí, que certamente muita gente te conhece, tu já é uma referência aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu agradeço, Moisés, agradeço a equipe de vocês e continuo à disposição. Nós, do Fazenda Librelotto, enfim, toda a nossa equipe vai se sentir muito feliz com a presença de vocês lá, se quiserem um dia conhecer o nosso trabalho mais de perto. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho. Continuando então, passando mais informações sobre o agronegócio, vamos comentar aqui agora sobre a questão relacionada ao frete, né, que é algo que está sendo bastante discutido também em nível governamental, agora em nível jurídico. Numa sessão relâmpago, a comissão especial que analisa a medida provisória 832, aquela que estabelece então o piso mínimo para o frete rodoviário, aprovou o substitutivo do deputado Osmar Terra. Essa matéria segue agora para o plenário da Câmara e o relator busca um acordo para viabilizar sua aprovação nesta semana. Numa reunião com caminhoneiros, Terra informou que a Frente Parlamentar da Agropecuária estava contra a medida provisória, o que poderia retardar a sua avaliação no plenário da Câmara. Ele propôs então um acordo para reduzir as resistências do agronegócio à medida provisória. Ele pediu aos caminhoneiros que abram mão do passivo acumulado dessa edição da MP até agora. Esse passivo se refere à diferença entre a tabela do frete e o valor efetivamente cobrado pelos serviços de transporte. Pela MP, os caminhoneiros têm direito a cobrar, na Justiça, uma indenização equivalente ao dobro dessa diferença. Como muita carga foi transportada a preços abaixo da tabela, acredita-se que haja um grande estoque a ser cobrado. Sobre esse assunto ainda, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diz que o relator da medida provisória, que institui essa política de preços mínimos do transporte rodoviário, não considerou os argumentos do setor produtivo. O relatório será analisado pelo plenário da Câmara após ser aprovado na Comissão Especial Mista do Congresso Nacional. Segundo a CNA, apesar de ter incluído a participação dos contratantes de frete na construção de uma tabela de fretes, o relator rejeitou a alteração da natureza vinculativa da tabela para referencial. E o Banco do Brasil anunciou hoje que vai disponibilizar para a safra 2018-2019 um total de 103 bilhões de reais em crédito rural. Deste total, 11 bilhões e 500 milhões de reais serão destinados a empresas da cadeia do agronegócio e 91 bilhões e 500 milhões de reais em crédito rural aos produtores e cooperativas, das quais 72,8 bilhões são para operações de custeio e comercialização e 18,7 bilhões para créditos de investimento agropecuário. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente Michel Temer participaram deste evento de lançamento, então, do Plano Safra do Banco do Brasil para 2018-2019. E falando mais especificamente sobre isso e também sobre as questões relacionadas a percentuais, Paulo Caffarelli, que é presidente do Banco do Brasil, destacou que esses 103 bilhões disponibilizados para o Plano Safra da instituição corresponde a 21% a mais do que foi disponibilizado no período anterior, 17 e 18. E o número foi divulgado hoje pela manhã. Ele também falou que o Banco do Brasil tem carteira de 675 bilhões de crédito, 30% direcionado ao agronegócio. E também falou que tem um volume de 60% de
todo o crédito ao agronegócio. Quero lembrar para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias que você pode participar do nosso programa, passar a sua pergunta e também aquilo que você quiser falar sobre o programa através do WhatsApp no telefone 549-9116-9140. 549-9116-9140. Pode participar então com a gente aqui no Destaque Rural Notícias. Além disso também quero dizer que se você quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode ficar sabendo muito mais sobre o mercado imobiliário como uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando da Bortolini Imóveis. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis e você inclusive pode acessar o site que é bortoliniimóveis.com.br para obter então mais informações, ficar informado sobre esse tipo de investimento se você tem interesse em diversificar os seus investimentos. Vamos agora à economia. Na economia, vamos trazer aqui um dado que foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a produção industrial brasileira caiu 10,9% em maio deste ano, se for comparar com o mês de abril. Foi a maior queda do indicador desde dezembro de 2008, com um recuo de 11,2%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, essa queda foi motivada principalmente pela paralisação dos caminhoneiros no final de maio, que afetou o processo de produção em várias unidades industriais do país. Também, o impacto da greve dos caminhoneiros nas exportações e importações foi completamente revertido. Isso é o que diz o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Abrão Neto. Segundo ele, as exportações voltaram à média observada antes da paralisação na terceira semana de junho. As importações recuperaram-se antes, na segunda semana do mês. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 0,9% no preço da gasolina em suas refinarias. De acordo com a estatal, o litro do combustível vai passar a custar R$ 2,0033 a partir de amanhã, dia 5. No mês, a gasolina tem alta acumulada de 2,8%, já que no final de junho o combustível era negociado a R$ 1,9486. Os preços das commodities, produtos primários com cotação internacional, subiram no mês de junho, segundo o Índice de Commodities Brasil, ICBR, que é calculado mensalmente pelo Banco Central, registrou aí uma alta de 3,13% na comparação com maio. Em 12 meses encerrados no mês de junho, o índice registrou crescimento de 23,9% e no primeiro semestre houve alta de 16,67%. Para finalizar, então, vamos falar agora sobre o índice Bovespa, o pregão desta quarta-feira, que caminhava para ser tranquilo, com baixa liquidez, e o Ibovespa com apenas leves ganhos por conta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, mas aí a arrancada das ações da Petrobras puxaram o índice para sua máxima do dia, faltando cerca de 1 hora para o fechamento. E levou a Bolsa, então, para sua quinta alta consecutiva. E o dólar, por sua vez, na falta de novas notícias e sem atuação do Banco Central, voltou a subir. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com ganhos de 1,46% a 74.744 pontos. E o dólar comercial, por sua vez, teve nova sessão de alta, avançou 0,45%, fechou cotado a R$ 3,9130. O Destaque Rural Notícias de hoje vai trazer uma entrevista também com o Michael Raymond Cossack, do Reino Unido. O Michael é palestrante da 12ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, que acontece até amanhã em Passo Fundo. Ele também participou aí do mesmo evento que participou o Librelotto, que participou agora há pouco na entrevista com a gente. Então a gente vai agora saber, o que ele falou sobre o uso da tecnologia na produção de trigo. Vamos assistir. A tecnologia que hoje está presente, ela aumentou umas 10 vezes a velocidade. O que antes levava 10 a 20 anos, agora tu leva 1 a 2 anos para fazer, como até o Cristóbal falou na palestra dele.
E o que essa tecnologia permite? Essa tecnologia permite que você possa comparar cultivares de trigo, né, muito rapidamente, ver o quanto diferente elas são, o quanto semelhante elas são. Né? Porque se elas são muito semelhantes, é possível que você não vai ter vai ser muito parecido com o que tem. Se elas forem bastante diferentes, então talvez valha a pena você cruzar elas, porque elas vão ter coisas, né, para se combinarem melhor. Então, se espera, né, que essas tecnologias estão vindo para ajudar os melhoristas, né, a planejar melhor, né, os cruzamentos, que hoje alguns dos cruzamentos você faz, vou cruzar A com B, e não sabe bem o que. Então, você poderá fazer cruzamentos bem mais dirigidos, né, e inclusive no Reino Unido alguns melhoristas já estão usando os dados deles, né, para fazerem esses cruzamentos e para fazerem as variedades deles. Vamos então agora ver como é que fica o tempo para amanhã, quinta-feira, nas regiões sul e também centro-oeste. A gente pode ver ali no mapa, né, que temos na região sul algumas partes da região com um tempo bom, né, apenas um pouco mais de nuvens, também outras partes que tem chuva prevista e outra com tempo bom. A previsão do clima-tempo para amanhã diz períodos de nublado com um pouco de sol e chuva no centro-norte, leste, oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul e também no sul de Santa Catarina. O centro-norte do Paraná tem sol forte, calor e baixa umidade. Sol e nuvens nas demais áreas. O mar fica agitado com ressaca. Vamos ver agora a previsão do tempo para a região centro-oeste para amanhã, quinta-feira. Região centro-oeste. Então, olha, tempo bom. Mais um dia de tempo bom, né? A gente vê ali o mapa que vai ser uma quinta-feira ensolarada na região centro-oeste do Brasil, sem nenhuma condição para chuva. Nas horas mais quentes do dia, os níveis de umidade caem de forma bastante significativa, é o que diz a previsão do tempo, então, para quinta-feira na região centro-oeste. Quero te lembrar que se você quer diversificar os seus investimentos com segurança, com rentabilidade, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do mercado no segmento, no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimoveis.com.br para obter mais informações e ficar sabendo detalhes sobre como diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade. Vamos agora às cotações. A gente começa então as cotações com o farelo de soja. Temos a cotação de hoje, né, que é quarta-feira, hoje dia 4 de julho, né? Nessas cotações a gente vai trazer aqui o que tem para o dia, para esta quarta-feira. Farelo de soja, então, em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.420. Em Paranaguá, R$ 1.450. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 78,50. Em Paranaguá, R$ 87,50. Em Rio Grande, R$ 86,50. Em Rondonópolis, R$ 73,00. Saca do milho em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36,00. Em Rondonópolis, R$ 25,00. O trigo, tonelada, Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 1.030, Cascavel, R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca, saca em Pelotas, R$ 40,45, em Cachoeira do Sul, R$ 40,80, em Jaraguá do Sul, R$ 40,00 a saca. Tem aqui também o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90,00. E a saca do feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, arroba R$ 139,00. Em Tocantins, R$ 128,00, arroba. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 5,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00. O valor médio no estado, R$ 2,80 no Rio Grande do Sul. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 o quilo, e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00 o quilo.
Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Sempre lembrando que você pode participar do nosso programa através dos seus comentários nas redes sociais. Também você pode mandar sua pergunta, participar do programa e passar aí as suas considerações através do WhatsApp no telefone 549-9116-9140. 549-9116-9140. Você também pode acompanhar o programa Destaque Rural Notícias gravado no canal, né, do Destaque Rural no YouTube e também nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.